No ar, mais um programa Sala de Opinião. E nosso convidado de hoje é o Dr. Robson Bezerra. O Dr. Robson é médico pediatra e é presidente da Unimed de Rondônia. É um médico bastante atuante aqui no estado e vem fazendo um trabalho bastante interessante à frente da Unimed do estado. Dr. Robson, bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso tê-lo aqui. Igualmente. O senhor está em Rondônia já há alguns anos e chegou alguns anos depois da minha vinda para o estado. E como que o senhor analisa aquele período que o senhor chegou aqui como médico no estado de Rondônia e qual foi o progresso? Como que era a medicina? Como que o senhor via a medicina naquela época? Para isso eu cheguei um pouquinho depois de você, né? Você chegou nos anos 70, eu cheguei em 82, no final de 82, tá? Eu passei um ano no interior de Rondônia, eu atuei em Jaru durante um ano. O meu CRM é 286, você imagina que hoje já está passando os 4.000, né? Me parece que faz algum tempo. Então, cheguei, eram 13 municípios no estado, né? Então, eu sou pediatra, em Jaru, quando eu cheguei na época, eram 7 médicos comigo. Nós tínhamos que atuar, na verdade, em todas as áreas, não só na área que a gente veio atuar. E foi um aprendizado. Acho que isso aí serviu como preparo até para os anos vindouros, né? Que Rondônia, a gente percebe que em 34 anos, que não é muita coisa na idade de uma cidade, mas de um estado, mas que a evolução foi até de maneira rápida, apesar daqueles anos terem sido difíceis, né? Então vim para Porto Velho depois de um ano, vim para Porto Velho em 83, e, claro, era uma medicina que era muito de clínica, pouco de recursos tecnológicos, né? E o que a gente vê hoje é uma evolução bem marcante. A gente vê uma cidade como Porto Velho que tem praticamente todas as especialidades, todos os recursos diagnósticos hoje em dia. E até uma satisfação ter passado por tudo isso e ver o estado crescer. De 13 municípios, hoje são 53, se não me engano, 50 e poucos municípios. Jaru, naquela época, só tinha um hospital do governo? Jaru, naquela época, tinha uma unidade mista do governo e acredito que dois pequenos hospitais particulares. Após a sua vinda para Porto Velho, logicamente que o senhor teve um novo avanço na medicina, né, na área de saúde. E hoje em dia, como que o senhor vê a evolução desse processo de saúde no estado de Rondônia, principalmente na área pública? Eu percebo que, bom, quando eu vim, eu atuei na unidade da Policlínica Oswaldo Cruz, onde aí sim eu fiz só pediatria, desde aquela época comecei a desenvolver o que realmente eu vim fazer no estado, né? Eu sou pediatra. E era uma época em que estava ainda o hospital de base. Eu nunca atuei no hospital de base, mas a gente percebeu que o hospital de base estava começando a dar um novo rumo à medicina. O senhor, então, na época, não pegou o Hospital São José, né? Não. O Hospital São José já foi uma época anterior. Tá? Uma época minha. Uma época sua. Mas o hospital de base era o hospital que realmente tinha todo o suporte, né, naquela época. Foi um avanço, entender, né? Foi um avanço. Mesmo assim, eu lembro de época em que eu precisei levar criança daqui de Porto Velho para São Paulo para fazer tomografia. Isso era muito comum, né? Isso era comum. Então, o governo ele financiava, patrocinava esses atendimentos fora, e muitas vezes os médicos saíam daqui para outros estados para fazer exames que hoje são exames comuns aqui. Hoje a gente não tem mais essa dificuldade, inclusive com áreas de maior necessidade tecnológica, como a cardiologia hoje em dia, a neurocirurgia, a neurologia. Então a gente percebe que isso, ainda bem que Porto Velho
tem hoje recursos, tem as universidades formando já mão de obra especializada, né, que naquele tempo a gente nem pensava ainda em chegar a isso. E isso fez com que o Estado começasse a se munir de recursos, tanto de pessoas, como de especialistas, como de tecnologia apropriada para os mais diversos tratamentos. É interessante, por exemplo, a implantação, né, a construção e depois a colocação do hospital de base em funcionamento. Aquilo naquela época foi um avanço imenso, né? Eu lembro da satisfação que todos nós da classe médica, né, eu acho que a população de Porto Velho tinha aquele orgulho com o hospital de base, né? Era algo Sim. fantástico. Sim. Até na minha área, na psiquiatria, para você ter dentro de um hospital daquele uma ala para ter atendimento psiquiátrico, por exemplo, isso era um avanço. Eu lembro que nós recebemos elogios de alguns ministros que vieram aqui elogiando a integração das clínicas, né? Depois nós tivemos um pequeno retrocesso no hospital. E hoje parece que isso melhorou bastante, novas especialidades, novas Sim. alas, né? Houve agora continua avançando na tecnologia, né, doutor? Sim. Se percebe isso e também como uma necessidade, porque uma cidade como Porto Velho, que com a formação de mão de obra especializada, é até uma necessidade de todos os serviços se adequarem, né? Então, acredito que isso trouxe a formação médica aqui no Estado já trouxe um avanço até no desenvolvimento tecnológico em relação a diagnósticos e tratamentos, entendeu? Não só, você falou hospital de base, não só hospital de base naquela época, como a própria Policlínica Oswaldo Cruz, que era muito, muito importante a Policlínica, como um atendimento secundário, porque a gente tinha uma rede até interessante da rede municipal, e nós tínhamos o atendimento secundário também bem organizado, com Oswaldo Cruz, e o terciário com o hospital de base. Então havia uma coerência, né, nesse sistema. Uma das coisas importantes, como o senhor mesmo disse aí, por exemplo, a chegada das universidades com cursos na área de saúde, medicina principalmente, obrigou quase que, foi como fosse uma grande bandeira para todos os colegas médicos também estudarem, porque houve uma competição, né? Começou a aparecer o campo com novos profissionais, sim, com pessoas entusiasmadas, pessoas estudando, fazendo sua especialidade, seu mestrado, seu doutorado, uma coisa que na época que nós chegamos aqui, nós tínhamos muita dificuldade de ter um curso de especialização, de ter algo que a gente pudesse realmente se aprimorar naquilo que a gente fazia, na nossa especialidade. E acho que foi um avanço muito grande para a medicina e para a saúde do estado de Rondônia, né? Sim, pela minha área, a pediatria, quando nós criamos aqui a Sociedade de Pediatria de Rondônia, tá? Então havia uma necessidade grande de atualização, que muitas vezes nós tínhamos por obrigação sair do estado para ter mais orientação, mais atualização, né, na nossa área. Então começamos a trazer professores de fora nessa época. Eu lembro muito disso. Para que a gente pudesse nos atualizar. E isso aqui hoje ainda acontece, mas em menor escala, porque nós temos profissionais aqui já com gabarito, já gabaritados para que no congresso a gente tenha, sempre se percebe que pessoas da região já atuam como palestrantes, e isso é muito interessante. Nós antigamente, quase que toda a atualização vinha de fora. Hoje nós temos profissionais aqui. Apesar de toda a quantidade desses profissionais que nós temos no estado e das especialidades, que nós temos coisa rara, né? Porque hoje em dia nós temos quase que todas as especialidades. Sim. Mas tem algumas especialidades que nós temos dificuldade ainda, né, doutor? Temos algumas especialidades um pouco mais... digamos até, não sei se o termo seria isso, mas um pouco raras, né, até no país, como genética, geneticistas, ou mais da área nefrologistas, apesar de termos bons nefrologistas aqui. Mas são áreas ainda que ainda são um pouco incipientes, né? Mas temos... ainda bem que a gente custa até a tentar lembrar algumas especialidades, porque na verdade a gente tem aqui, né, quase todas essas especialidades já no estado, né?
Então, antigamente, quando a gente falava em neurocirurgia, era uma coisa absurda, né? Absurda, a gente tinha que sair do estado. Na cardiologia, a gente também tinha essa necessidade de sempre encaminhar os pacientes fora do estado. Hoje, ainda bem que isso aqui praticamente já acabou essa época, né? Nós temos aqui recursos hoje. Que bom. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Voltamos com sala de opinião e entrevistando o Dr. Robson Bezerra. O Dr. Robson é presidente da Unimed de Rondônia e é médico pediatra. Dr. Robson, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre Unimed de Rondônia, um pouco do histórico, um pouco da importância da Unimed como cooperativa e como uma assistência, né, à população de Rondônia e aos seus cooperados. Okay. A Unimed de Rondônia, você bem sabe, você é o fundador da Unimed de Rondônia, né? Foi fundada em 1983, dezembro de 83, se não me engano. Eu entrei na Unimed de Rondônia em 1987, quer dizer, 3 a 4 anos depois da fundação. Mesmo nessa época, já era uma empresa importante. Ela estava começando a entrar no mercado da saúde suplementar, ainda com poucos médicos, mas era uma instituição que estava cada vez mais crescendo, tanto em número de clientes como em oportunidade para os médicos que chegavam nessa época, como até hoje ainda é. Então a Unimed vai fazer 33 anos de existência. Dentro do estado nós temos, era única na época, nós temos hoje 4 operadoras Unimed. A operadora Unimed Rondônia, que é a nossa, hoje temos 35 mil clientes nossos, e em nossa região aqui de Porto Velho tem mais uns 30 a 35 mil clientes de outras Unimedes. Então nós estamos hoje atendendo a uma massa de 60 a 65 mil clientes Unimed aqui na nossa área de abrangência, que é Porto Velho e até o Candeias. Quantos médicos nós temos? 320 cooperados hoje. É um número bastante elevado, né? Sim, de praticamente todas as especialidades. Na realidade, hoje, por exemplo, o cooperado e a pessoa, o usuário do sistema Unimed, ele tem aqui em Rondônia toda a assistência necessária. Não há necessidade de sair de Porto Velho, de sair do estado de Rondônia, para ter uma assistência em outro estado por faltar o especialista na área? Não. Hoje nós temos, a Unimed de Rondônia hoje trabalha com 4 grandes hospitais aqui na capital. Praticamente todas as especialidades são atendidas, tá? O Hospital Unimed, que é uma conquista, é uma grande conquista nossa, o Hospital Unimed, que foi aos poucos crescendo, aos poucos ele foi atendendo em cada época a sua necessidade. Hoje temos um hospital com 104 leitos, com UTI pediátrica e UTI neonatal,
com UTI adulto, com 2 emergências, pediatria e clínica médica. E temos, acredito que é o único hospital no estado, fora da rede pública, que tem um corpo de plantonistas com diversas especialidades, de plantão, 24 horas. Tá? Hoje nós temos, em média, entre 8 a 10 mil atendimentos mês no nosso hospital, o Hospital Unimed, sem falar na rede credenciada. Então é de muita importância para a operadora esse hospital. O sistema em si, né, a Unimed, qual o serviço que ela oferece ao usuário? Quais são os serviços que a Unimed se propõe a oferecer e oferece? Bom, a Unimed Rondônia, ela faz parte do Sistema de Saúde Suplementar, oferece aqui em Porto Velho o atendimento ambulatorial, o atendimento clínico em todas as especialidades praticamente. Nós temos entre esses 320 médicos, todos eles atuam em seus consultórios, em seus hospitais, mesmo que não seja hospital da Unimed, mas em hospital da rede. E temos hoje leitos disponíveis em 4 hospitais. Então, temos hoje praticamente 300 leitos disponíveis para o nosso segurado. Temos cerca de 30 leitos de UTI, tanto no nosso serviço como nos outros. Laboratórios, praticamente 60% dos laboratórios da cidade são credenciados pela Unimed, fora os serviços de nutrição, psicologia, os apoios diagnósticos. Nós temos laboratórios, as instituições de laboratório de imagem, né? Fisioterapia. Então temos, na verdade, para fazer parte do atendimento clínico, cirúrgico, praticamente todas as especialidades dentro da cidade. E quantos usuários nós temos em Rondônia? Em Rondônia, de contratos da Unimed Rondônia, 35 mil, isso aproximadamente, mais cerca de 30 a 35 mil clientes de outras Unimedes que estão na nossa área de abrangência. Ou aqueles que circulam apenas ou que moram mesmo aqui na nossa região. Então são 65 mil clientes potencial, nós temos um potencial de 60 mil clientes na nossa área de abrangência Porto Velho. Doutor, eu sou, por exemplo, usuário do sistema Unimed de Rondônia. Adquiro um plano de saúde e assistência na Unimed. Uhum. Na realidade, eu posso ter essa assistência fora do estado? O nosso plano nacional, sim. A assistência do segurado, que tem um plano nacional, ele pode ser atendido em qualquer estado da federação que tenha em serviços, que sejam credenciados pela Unimed, ou então em serviços próprios da Unimed, como temos hoje cerca de 100 hospitais, por exemplo, próprios da rede Unimed. Existe alguma barreira, no caso do usuário, procurar um sistema fora do estado e querer uma assistência, passar mal, ter um problema, uma emergência, procurar um hospital? Quais são os pré-requisitos para que essa pessoa, esse paciente, possa procurar esse sistema fora do estado de Rondônia? Bom, havendo a necessidade de procurar um serviço, logicamente a emergência não tem como escolher muitas vezes um serviço, mas em emergência todos os serviços podem atender. Só que até o momento da emergência, se ele não for um serviço credenciado. Caso seja um serviço credenciado, ele mantém o atendimento normalmente, tem que se comunicar ao Unimed local. Pedir uma autorização? Sim, comunica-se, faz uma autorização ao Unimed local, falando o que aconteceu, qual procedimento que vai ser realizado ou que se realizou, para que nós formemos o canal de comunicação entre um serviço fora do estado e a nossa Unimed Rondônia. Após isso, após essa comunicação inicial, todos os procedimentos seguem praticamente a mesma coisa. Quer dizer, caso haja necessidade, é comunicado, a nossa auditoria examina a situação e autoriza. Então, o paciente nosso, ele está em qualquer lugar assistido, porém claro que tem que existir um trâmite burocrático, mas no menor espaço possível, porque tudo é resolvido
via portal. Uma consulta simples, por exemplo, eu estou numa viagem pelo Nordeste, vou num restaurante, passo mal e preciso de uma consulta. Essa consulta eu tenho direito, eu posso procurar o sistema Unimed, por exemplo, no Nordeste ou no Sul e ser atendido, ou também preciso comunicar a Unimed de origem? O usuário do Plano Nacional, da abrangência nacional, ele pode procurar somente com a carteirinha. Ele não precisa de autorização para consulta. Ele vai precisar de autorização para qualquer outro procedimento além da consulta. Então, caso seja necessário um exame mais complexo? Mais complexo, sim. A internação, sim. Tá, okay? Mas a consulta em si, a procura pelo serviço, ela é livre demanda, ela é espontânea. Com relação a valores, doutor, ela é competitiva com os outros planos de saúde ou ainda um pouquinho além da média? É competitivo. Para a qualidade e a abrangência do serviço, ela é bem competitiva, né? Nós temos hoje, claro, o mercado está aí, nós temos hoje aqui em Rondônia algumas instituições operadoras de plano de saúde, porém o plano de saúde, a operadora que tem a maior abrangência de serviços é a Unimed Rondônia. Tá? Então, falar em valores depende também muito do tipo de contrato. Por exemplo, nós trabalhamos com sinistralidade, nós temos que avaliar cada grupo de usuários nossos, como é que esse uso ele está sendo feito, o custo desses atendimentos, para que nos reajustes eles compensem o serviço que foi oferecido ou que vai ser oferecido. Tá? É difícil falar em custos e fazer comparações. Sim. Por isso, porque mesmo dentro da Unimed tem vários grupos com valores que diferem, né? Porque depende de cada grupo e da sinistralidade que cada grupo mantém. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o Dr. Robson Bezerra. O Dr. Robson é presidente da Unimed de Rondônia. Dr. Robson, a gente sabe que uma cooperativa é algo importantíssimo para a categoria, para a classe médica, e tem uma importância muito grande a assistência que dá uma cooperativa para aquelas pessoas que são assistidas por ela, né? Claro. Com relação ao número de leitos de UTI, quantos leitos nós temos na UTI da Unimed? Na UTI da Unimed nós temos... Que é uma coisa que geralmente UTI é algo assim difícil e uma dificuldade muito grande em conseguir um leito, né? E muitas vezes as reclamações aparecem. Então, qual os números de pacientes que são internados, o número de leitos? Leitos próprios no Hospital Unimed, nós temos 8 leitos na unidade neonatal, que compõe, além do neonatal, compõe 2 leitos pediátricos, e 8 leitos na UTI adulto. Tá?
Além disso, em toda a rede que nós dispomos, nos outros 3 hospitais da rede, ao todo temos 30 leitos de UTI. No razoável, né? Nós temos os leitos credenciados e os leitos próprios, que são os nossos do hospital Unimed. Em termos de necessidade, esses leitos são realmente suficientes ou necessitam de mais leitos? Bom, há um fenômeno sazonal em relação a isso. Ao mesmo tempo que a nossa ocupação muitas vezes chega a 80%, em alguns períodos pode cair para 30%, 40%. Então, até o momento, nós não temos uma continuidade de uma ocupação muito alta no nosso hospital e com nossos clientes na rede. Acredito que é suficiente, tá? Porque nós, quando não temos o nosso leito, nós dispomos na rede e vice-versa. Então, a rede também nos encaminha pacientes quando é necessário. E até o momento, assim, pela dinâmica disso aí, até o momento não vemos grande necessidade de aumento desses leitos. Doutor, todos nós sabemos que uma cooperativa médica, uma cooperativa de procedimentos médicos, atividades médicas, sempre foi uma coisa assim diferenciada. E é interessante porque eu lembro muito quando nós fomos criar a cooperativa Unimed de Rondônia, o primeiro passo que nós tínhamos que ir era no INCRA, né? E era uma coisa assim que ninguém sabia trabalhar com uma cooperativa de trabalho médico no INCRA. E isso foi assim, realmente muitos não queriam, né, participar do processo de cooperativa, não tinha noção da importância do que era uma cooperativa de trabalho. E a gente fica até feliz que hoje ver esse crescimento, ver essa dimensão que a cooperativa de trabalho médico tomou no Brasil. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é uma cooperativa, como que essa cooperativa funciona, quem são realmente, se a cooperativa, são os próprios médicos que são donos dessa cooperativa, só em termos de conhecimento dos nossos telespectadores. Sim. A cooperativa, mais especificamente a Unimed de Rondônia, é uma cooperativa de trabalho médico e, ao mesmo tempo, é uma operadora de planos de saúde. Então, nós, como operadoras, nós temos todas as regras, seguimos todas as regras da Agência Nacional de Saúde na administração desse negócio. Como cooperativa de trabalho médico, aí nós somos regidos pela lei das cooperativas, né? Onde temos hoje 320 cooperados. Esses cooperados todos têm cota dentro da estrutura da cooperativa e todos eles têm à disposição de atendimento a toda a nossa massa de clientes. Então, é de muita importância para o cooperado ele atuar dentro de uma cooperativa, porque ele vai ter seguramente a sua clientela, que é a clientela da operadora, que ele faz parte também, e isso é um posto de trabalho e é um posto e é uma fonte importante para o seu rendimento. Tá? Eu costumo dizer que uma cooperativa não é com a intenção de deixar ninguém milionário, ninguém rico, mas que, com certeza, ele, conforme o trabalho de cada um, ele mantém um nível de vida bom, um rendimento bom, desde que disposto a contribuir com a cooperativa. Então, nós como cooperados, temos uma obrigação de zelar pela cooperativa, de fazer tudo pelo cliente dentro do necessário. Né? Então, para se ter uma ideia, hoje a Unimed Rondônia, isso é público, isso é contábil público, tem uma receita mensal de cerca de 22 milhões e 80% disso vai para o mercado através do médico, através dos hospitais, através dos serviços que nós credenciamos. Tá? E 20% disso, na verdade, é para a administração do próprio serviço. Então, é de muita importância uma cooperativa dentro de uma cidade, no caso como Porto Velho, que entra no mercado todos os meses através da Unimed Rondônia, 22 milhões. O médico, de uma forma geral,
no mundo de hoje em que estamos vivendo, ele tem noção da importância do que é uma cooperativa e do que representa uma cooperativa para o trabalho dele? Esse é o nosso esforço. Esse é o nosso esforço como dirigentes, para fazer aquele que entra na cooperativa, e até mesmo os que já atuam há algum tempo, fazer com que ele veja a responsabilidade que ele tem com o seu próprio negócio. Quer dizer, ele tem que se ver como dono daquele negócio e ele tem que zelar para que aquele negócio persista, dure, para que ele tenha uma segurança, tanto uma segurança profissional como financeira. A gente procura disponibilizar isso. Nós procuramos que o cooperado tenha o seu posto de trabalho. Para se ter uma ideia, no Hospital Unimed, nós temos diretamente ligados 130 médicos. É importante isso aí. Então, o propósito da cooperativa é oferecer trabalho ao médico. E isso é o que a gente sempre busca fazer, mas espera também que o cooperado, que o médico, que é também dono da cooperativa, ele zele para que isso aí tenha aquilo que eu falei antes, para que tudo seja feito pelo cliente, tudo que é necessário, sem os excessos. A gente espera sempre que não haja os excessos. É interessante que muitas vezes o próprio colega médico, que é o dono da cooperativa, ele esquece que ele é o dono, né? E, quer dizer, e tem procedimentos que não são compatíveis como se fosse um dono da cooperativa. Então, isso muitas vezes deixa a gente assim meio assustado, né? Eu acho que é algo que precisa ser trabalhado mais, né? Eu acho que é importante ele saber que aquela empresa é dele, né? Ele precisa realmente zelar. Nós trabalhamos com a educação cooperativista. Isso aí já faz parte até dos nossos programas, né? Trazendo muitas vezes pessoas que lidam na área das cooperativas para dar palestra, para explicar com mais ênfase o que é que significa a cooperativa para o seu dono, para o cooperado. Então isso é um trabalho árduo. Um laboratório. É um laboratório. É um trabalho árduo. A gente, muitos dos cooperados se envolvem realmente com a cooperativa, porque eu acho que é mais ou menos como nossa casa. A gente tem que controlar o gasto da energia, o gasto da água, a feira que faz, tudo isso aí, todo mundo tem que ter um controle para que funcione direitinho. Então, se a gente chega ali e esquece que aquilo é nossa casa e começa a utilizar do que dispõe de maneira, muitas vezes, sem uma justificativa plausível para aquilo, a gente começa a gastar nosso próprio dinheiro, a gente começa a tirar o dinheiro do bolso, muitas vezes para pagar outros serviços que não são exatamente da cooperativa. Existe algum trabalho em termos que foi realizado pela Unimed com relação à satisfação do seu usuário? Nós temos uma ouvidoria, nós somos, entre as regras da Agência Nacional de Saúde, a ouvidoria é uma obrigação nossa. Então, nós temos um acompanhamento, até a própria ANS disponibiliza isso até para o público, um acompanhamento da quantidade, das reclamações. Então, todas as operadoras de plano de saúde, elas são, de certa forma, acompanhadas em relação às reclamações. E muitas vezes acontece uma punição ou outra para determinado segmento de venda de uma operadora, porém, a gente tem que ver isso muitas vezes como uma coisa educativa. A gente tem que, muitas vezes, identificar ali qual é a nossa falha e começar a trabalhar para que aquele plano volte a vender. Isso acontece, muitas vezes, quase como um escândalo, tal operadora teve plano suspenso. Na verdade, acontece, é uma forma da ANS regular esse mercado, a satisfação do cliente, e isso ajuda as operadoras a se organizarem para que aquilo não mais aconteça. Então, a Agência Nacional de Saúde, ela é nossa, ao mesmo tempo que nos vigia e muitas vezes nos pune, mas educa também. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, um estalo de opinião, e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar
preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. Eu sou um herói. E você? Nós também somos heróis. Você também pode ser um herói. Essa pode não ser a sua realidade, Mas é a realidade de muita gente. A doação de sangue é um ato simples e seguro. E um doador pode salvar até 3 vidas. Cadastre-se no Hemocentro da sua cidade e seja um herói doador. Voltamos com o Sala de Opinião, entrevistando o Dr. Robson Bezerra, Dr. Robson, presidente da Unimed de Rondônia. Dr. Robson, eu lembro perfeitamente do início da Unimed de Rondônia e da batalha para que essa Unimed fosse instalada, ela fosse criada, a dificuldade normal que se tem no início de uma novidade, porque era novidade, né? Como eu falei, procurando o INCRA para poder legalizar a cooperativa. Não tinha um funcionário, porque não tinha um dinheiro, era o início de tudo. Tinham 2 funcionárias que nos ajudavam, que era da Associação Médica, a Janete e a Helena, que eu não esqueço nunca. Isso foram 2 pessoas do administrativo da Associação Médica que me ajudava a movimentar a Unimed, né? Para quem não sabe, eu fui um dos fundadores e fui o primeiro presidente. E eu tinha uma vendedora, a primeira vendedora, que era a Maria Silvia, minha mulher. Maria Silvia foi a primeira vendedora da Unimed e que não tinha, só nós mesmos. Se quisesse que o nosso projeto fosse andar, nós temos que ir atrás do cliente, né? E fomos bater perna, vendendo os planos, geralmente para os bancos naquela época, porque não tinha ainda o atendimento individual, era mais difícil, né? E para as empresas, né? E foi muito difícil, né? Mas nós ficamos muito felizes em ver que a Unimed tomou um vulto, né? E que todos nós, médicos, fundadores e aqueles que vieram depois, puderam compor e fortalecer a cooperativa. Mas eu gostaria que o senhor falasse qual o projeto social que a Unimed também faz e toca, né? Até com uma forma de agradecimento por tudo isso em que se criou no estado de Rondônia. Bom, Aparício, até voltando um pouquinho que você iniciou, vocês tinham 2 funcionários, né, na época. Depois eu até de 87 para cá eu comecei a acompanhar também, porque eu entrei na Unimed em 87. Era um prédio lá na Rio Madeira, no edifício Rio Madeira, né? Edifício Rio Madeira. Edifício Rio Madeira, depois começou no meu consultório. Era só eu e minha secretária. Depois melhoramos. Fomos para a Associação Médica, tinha 2 secretárias. Associação Médica, depois, aos poucos foi, né, adquirir uma sede própria depois, e aí por diante. Então, de 2 funcionários, hoje nós temos aproximadamente 480 funcionários entre a sede e o hospital. Que beleza. Quer dizer, é um provedor, né, de trabalho, né? É uma empresa importante aqui na nossa região, né? Sem falar nos 320 médicos. Então nós temos praticamente 900 famílias que têm ligação com a Unimed em termos de posto de trabalho, em termos de cooperados também. Bom, isso nos obriga também a termos responsabilidade social. Isso aí a gente tem, há alguns anos, nós assumimos uma boa parte do que aconteceu com a Vila Princesa, que era um lixão. Na verdade, há muito tempo era um lixão onde tinha muitas famílias, uma desorganização completa. E há talvez uns 15 anos aproximadamente, nós assumimos como empresa na tentativa de dar condições melhores de vida àquele pessoal. Tá? Então
aquela população ali, ela começou a se organizar até como cooperativa também. Escola, nós patrocinamos a organização de escola, depois o município até assumiu. Nós mantivemos professora lá dentro dessa escola. Em relação ao mercado, a cooperativa deles começou a funcionar e eles começaram a ter um rendimento familiar interessante. Tá? E ainda hoje, os cooperados doam uma parte, uma consulta, meio consulta. Para esse projeto. E a cooperativa também para manter ainda esse projeto. É um projeto que já evoluiu, já tem uma certa autonomia, até a Vila Princesa já tem uma certa autonomia, então, mas é um projeto importante, é um projeto que nós assumimos e... Tem atingido os objetivos propostos? Sim, como... na verdade, nós contribuímos para que uma área que era desassistida começasse a ter uma organização, começasse a ter uma autonomia, até financeira também. Tá? Então, isso ainda persiste, esse projeto, claro que de maneira um pouco mais autônoma. Em relação ao envolvimento com algumas campanhas que existem no ano, você sabe, em relação à hipertensão arterial, acidente de trânsito, tudo isso a Unimed sempre está participando também nessas campanhas educativas, que abrange algumas épocas, um serviço à população em geral, não somente a quem participa da Unimed. Então é isso, é um interesse nosso sempre contribuirmos com essas iniciativas, tá? Tanto de governo até como particulares. Alguns projetos de atualização e reciclagem do corpo clínico, do hospital não só do hospital, mas também de todos aqueles que fazem parte da cooperativa? Temos. Nós temos verba para a educação do cooperado, estou dizendo educação médica, né? Em relação ao financiamento de até 50% dos cursos que os cooperados solicitam, desde que sejam aplicados no serviço que eles disponibilizam para a cooperativa. Tá? Então, o treinamento profissional, a pós-graduação do cooperado e até também de alguns colaboradores também são subsidiados pela Unimed. O que nós podemos esperar para esse ano, 2017, da cooperativa Unimed no Brasil? No Brasil, nós temos uma situação econômica que já perdura há mais de 2 anos, né? A gente espera que em 2017, pelo menos, a economia comece a dar sinais de recuperação. Porque esses últimos 2 anos, o sistema Unimed no total, o sistema, na verdade, de saúde suplementar no total, perdeu aproximadamente 2 milhões de clientes. Né? Isso aí todas as operadoras perderam, justamente pela situação econômica do país. E a gente só espera que, com a recuperação dos empregos, tudo isso comece novamente a ser interessante para as cooperativas, não só para as cooperativas, como para as instituições de saúde suplementar, comece a recuperar esses clientes. Então, nós estamos, como Unimed, falando em Unimed Rondônia, nós estamos administrando dentro desse cenário, dentro do possível, para que não falte para o colaborador, para que não falte para o cooperado, e que, a despeito até de algumas exigências em relação a valores de procedimentos, etc., a gente reconhece que muitas vezes temos que reajustar, mas ao mesmo tempo nós temos que ter clareza, ter transparência para o cooperado da real situação econômica. Então, acreditamos que em 2017 a gente possa começar a reinvestir na melhoria dos nossos serviços. Tá? Nós criamos um hospital em 10 anos, que nós praticamente tínhamos um hospital com um serviço de atendimento com 20 leitos. Hoje temos um hospital com 104 leitos, com todas as especialidades atendendo lá dentro. Então, aos poucos, nós estamos investindo em recursos próprios. Agora, nesses últimos 2 anos, fizemos
criamos uma maternidade dentro do Hospital da Unimed. Isso foi interessante, tá? Porque tudo aquilo que se exige hoje para um parto humanizado nós temos. Nós criamos um ambulatório no centro da cidade. Vamos criar um ambulatório de pediatria ao lado do Hospital da Unimed futuramente. Então, nós estamos investindo dentro do que nós podemos e sempre visando tanto o atendimento melhor ao cliente, como disponibilizar e manter o posto de trabalho do cooperado. Garantindo assistência que realmente o cliente necessita, né? E o cliente necessita, tá? Então, e para que o cooperado não perca posto de trabalho, ele tem que se manter dentro da estrutura da Unimed, é o que nós esperamos, tá? E eu espero que a economia, ela realmente nos favoreça para que a gente cumpra as metas que temos na frente. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui em Sala de Opinião. Espero sucesso sempre para a Unimed. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.